há mais ou menos uns 8, 10 anos, um pouco menos, um pouco mais, numa época que o Santos procurava um novo Pelé, Cláudio Adão foi chamado de novo Pelé, o Juari, pai do Ademir Quintino, que tem um filho, Andrei, que joga mais que o Neymar já com 16 anos, o Santos procurava um novo Pelé. Entendeu? Até o Washington, que faleceu, jogou no Goiás, jogou no Guarani, jogou no Corinthians, jogou no Noroeste de Bauru, morreu em Bauru. O Washington também foi novo Pelé, cheio de novo Pelé por aí. E o Almiro, rapaz, que é o único jogador com esse nome, que eu cultuo muito o nome dos jogadores de futebol, mas Almiro, eu acho que só tem um. Ele veio de Cuiabá, mais conhecida como Cuiabrasa, tão quente que é lá. E Cuiabá, terra de Laís Yasmin, que é a nova Elis Regina da música brasileira. Canta demais. Entendeu? Até como é que chama o Daló Salerno? O Daló Salerno foi médico do Santos, o cantor aí que veio aqui na Band FM nessa semana. Michel Teló. Michel Teló, pô. Como é que é o nome do outro? Doutor Daló Salerno, ex-médico do Santos. Me confundi também. Tirei foto com ele e tal, ele gosta muito da Laís Yasmin, minha nora, canta muito mesmo, viu? E então o Almiro, rapaz, ele chegou na Vila Belmiro e vou dizer uma coisa pra você, era o novo Pelé. Vamos saber onde é que tá o Almiro? Almiro, como é que vai, Almiro? Ô, Milton Neves, teu fã, bom dia! Bom dia, Milton, um prazer imenso, enorme, inaudito poder falar contigo mais uma vez, depois de longo tempo. Você tá em Salvador? Eu moro em Salvador, aqui no bairro da Ribeira, local tranquilo, bucólico, aprazível, um bairro que todo mundo gosta, todo mundo ama, muito conhecido aqui em Salvador. Então, eu conversei com você faz, repito, uns 8, 10 anos, domingo pela manhã, lembra? Exatamente, no dia 8 de julho de 1908, de 2008. Puxa vida. É isso mesmo. Então, e a tua história, até o Vanderlei Lima do UOL vai te procurar também, porque a tua história é impressionante. Um craque de Cuiabá que veio pro Santos para ser novo Pelé. Exatamente. Foi para Portugal, levou uma cotovelada num jogo, ficou deficiente visual, ficou cego, foi para você jogou também em Salvador. Foi. E aí você virou guia turístico mesmo deficiente visual. Explica isso pra gente. Exatamente. Depois que eu voltei de Portugal, onde joguei lá por 9 anos, nós no Vitória de Guimarães, no outro Vitória lá de Portugal. Aí voltei e comecei a trabalhar no turismo, né? Eu falo inglês, falo espanhol, italiano, vou me defendendo como posso em alguns idiomas. Falo melhor com fluência o inglês ou espanhol. E aí comecei a trabalhar, fiz o curso de guia de turismo, guia internacional, e comecei guia local, comecei a dirigir as pessoas, levá-las para conhecer os locais mais aprazíveis aqui de Salvador, Pelourinho, esse local todo que você conhece, sabe como é que é a cidade de Salvador. Uma cidade maravilhosa, tranquila, boa de se viver. E depois de algum tempo, depois de 2 anos, mas depois de quase 10 anos já trabalhando, 10 não, minto, depois de 12 anos, para ser mais preciso, aí a visão começou a declinar-se, né? Mas assim mesmo eu sempre era requisitado pela empresa lá. Almiro, tem um cara que quer fazer um tour contigo, que tem um cara aí que está com problema de visão, mas ele conhece a cidade com uma palma da mão e jogou com o Pelé. Falou que jogou com o Pelé, eu quero fazer um tour com ele. Aí começávamos a fazer e foram durante 12 anos. Depois eu parei, perdi a visão, aí averbei os tempos do futebol junto com o tempo do trabalho extracampo, né? Trabalhando aqui em Salvador. Casei, tenho 2 filhos nascidos em Portugal, são luso-brasileiros, entendeu? Que nasceram lá e tem a dupla nacionalidade. E é um país que eu gostei muito de viver. Vivi quase 10 anos lá. E o problema da visão deu-se lá em Portugal ainda, uma cotovelada que eu joguei na taça UEFA em 1976, tomei uma pancada na visão. E aí, a partir daí, parei de jogar futebol em 81, quando então retornei para o Brasil. Porque a visão já estava ficando declinante mesmo, não tinha mais condições, aí eu parei de jogar futebol e aí, como disse a você, como estou reafirmando aqui agora, continuei a fazer outro trabalho, que é o do turismo que eu gostava e amava muito, e como amo muito até hoje.
Ô Almiro, então vamos por partes. Você era de Cuiabá, você jogava lá no time do Bife, no time do Misto de Cuiabá? Exatamente. Eu comecei no Misto aos 17 anos. Aí numa expulsão que o Santos fez por aquela região de Mato Grosso, Corumbá, Cuiabá, Campo Grande, o Santos me viu jogar lá. Me viu jogar lá e convidaram-me para ir para Santos, lá para Vila Belmiro. Aí depois desse jogo lá, em que eu ganhei um troféu lá em Corumbá, o craque da noite, eles levaram-me para Santos em 66. Aí fiquei no Santos de 66 a 1970, né? Quando então saí, fui vendido ao Bangu na época, o presidente do Bangu era o Castor de Andrade. Aí ele levou-me para lá, levou a mim, depois mais tarde levou o Amauri, ponta direita, que jogou no Guarani, jogou no Flamengo também, alguns jogadores de lá. E da minha época, do Santos, tem Douglas, Picolé, Hermes, uma série de jogadores. Djalma Duarte, que morreu em São Vicente. Gente boa, meu amigo. Werneck, que morreu aqui em morreu há pouco tempo. Morreu em Santa Isabel. Cláudio, o goleiro. Cláudio era um cara espetacular, gostava muito de mim. O próprio Girafa, Gilmar. Então foram 4 anos bem vividos ali e eu pude usufruir dessa pleiade de grandes jogadores, de craques de futebol que já não se fazem hoje. Então, aí que entra a história que é parecida com o do Luiz Carlos Feijão, meu amigo despachante, que ele Luiz tinha... Carlos Feijão, meu amigo também, jogamos juntos aí na Vila. Meu companheiro de... Pelezinho, ele fez o filme do Pelé, ele jogou no Nacional, no Palmeiras, na Brigada Santista. Ele morava em São Paulo. Não, ele morreu. Morreu, é? Luiz Carlos de Freitas, o Luiz Carlos Feijão, ele tinha na Avenida Angélica, ele tinha na Avenida Angélica o seu escritório Feijão Despachante. Me contou grandes histórias, e a história dele parecida com a tua. Exato. Porque você jogando em Portugal, jogando muito bem em Portugal, que jogo de quem contra quem e qual é o beck que te deu uma cotovelada que te deixou cego? Olha, foi numa partida contra o Inter de Bratislava, lá na Checoslováquia, na antiga Checoslováquia, né? Hoje agora estão divididas. Então faltava mais ou menos 5 minutos para terminar o jogo. Aí os caras cruzaram uma bola dentro da área, eu subi para cabecear, para dominar no peito. E o cara, que estava quase 2 metros de altura, o back central deles, como são todos esses eslovacos, esses checos, esses caras todos. Aí ele me deu, mas não houve maldade na parte dele, apenas estava começando essa onda de neguinho subir para cabecear, abrir os braços, meter o cotovelo, entendeu? Aí pronto, atingiu a visão. Aí depois disso tudo, voltei para o Brasil, voltei para Portugal e de lá comuniquei-me com meu irmão, dizendo a ele que eu estava tendo problema na visão. Aí ele disse: Almiro, na minha família eu também estou com problemas de visão. Meu irmão mais velho, que é coronel do Exército, hoje ele está na reserva, né? Então ele disse: Almiro, o problema é o seguinte, eu também estou com o mesmo problema que você está sofrendo aí. E o que aconteceu com você... é reflexo da herança paterna, herança materna, essa coisa toda. Então, aí depois ainda joguei, isso foi 76, ainda joguei até 81, quando então jogamos um torneio de verão, aqueles torneios de verão que o Santos sempre jogou contra os grandes clubes do futebol europeu, e aí jogamos um torneio de verão em Gijón, na cidade da Espanha. Aí lá em Gijón, aí eu estava jogando esse jogo contra a equipe o que jogou Kempes, Mário Kempes, que jogou River Plate. Valência. O Valência da Espanha. Exatamente. Aí jogamos contra o Valência, ele disse assim: Ei, negro, brincando comigo, ei, negro, tua bola é muito grande para jogar aqui. Aí eu falei para ele assim: o problema é o seguinte, você tem que jogar aqui com nós outros acá. Aí eu falei: obrigado, tal. Ele encheu minha bola lá perante os jogadores, né? Ele estava jogando do Valência da Espanha, ele tinha voltado da Copa do Mundo naquela época de 78, e aí ele gostou muito e comunicou para os dirigentes: olha, traga o rapaz. Mas aí outra vez num lance fortuito, lá um lance que ocorreu assim, a bola bateu na minha visão, já estava com problema desse, bateu na visão novamente, aí não teve mais jeito. Aí em 71, 82, retornei para o Brasil. E aí dei continuidade à minha vida, como eu já contei a você desde o começo. E você hoje não enxerga nada, Almiro? Não, hoje eu enxergo
enxergo nada, porque averbei os tempos do futebol, essa coisa toda, né? E não enxergo mais nada, mas eu tenho noção de tudo que faço. É porque o motorista do ônibus com os turistas para em tal lugar tradicional, histórico de Salvador, e você descreve tudo que você conhece e sabe onde é que o motorista parou. Exatamente, é por aí. Ele já sabe do meu problema, sabe do meu conhecimento, da língua, essa coisa toda aí, dos locais, né? E aí ele me ajuda muito. Tanto que todos os motoristas, quando dizem que queriam, na hora do trabalho, queriam sempre trabalhar comigo, porque sempre que rolava uma gorjeta, eu dava sempre uma gorjeta na mão dos caras. Se eu ganhasse 100, eu dava 30 pro cara. Se eu ganhasse 200, eu dava 50 pro cara. Quer dizer, ajudava muito os turistas, os motoristas, todos que gostavam de trabalhar muito comigo ainda em Salvador. Agora, Almiro, então na Europa você estava com a bola cheia, você podia ter ido para outros times e tal, mas levou a cotovelada. E voltando ao Luiz Carlos Feijão, meu amigo Luiz Carlos de Freitas, que era muito amigo do Agostinho dos Santos, no clube Aristocrata Clube. Ah, me lembro, não cheguei a conhecê-lo, Agostinho dos Santos, mas o Feijão era meu amigão pra caramba. Então, e o Aristocrata Clube sempre foi um reduto da comunidade negra. Isso. E o Agostinho cantava muito lá. Ele morreu lá em Le Bourget, lá em Orly, né? Quando caiu o avião da Varig. 73, morreu ele, Marie Leclerc, uma cantora. Júlio Delamare, grandes figuras, infelizmente. Inclusive também morreu lá da minha terra, doutor Filipe Miller. Morreu junto também na mesma época. Político. Agostinho dos Santos. Agora, viu? Então, Luiz Carlos Feijão, você estava quase indo para times maiores na Europa e levou a cotovelada na cabeça e atingiu a tua visão. O Luiz Carlos Feijão fez uma temporada espetacular com o Belenenses, fez mais gol do que o Eusébio. Eu lembro dessa época. Isso. Aí, Almiro, ele estava com a bola tão cheia que na despedida de Gento, ponto esquerda, célebre do Real Madrid, ele foi da seleção europeia, ele jogou lá. E jogou tão bem nesse jogo também que eles quiseram levá-lo para o Real Madrid. E ele voltou para Portugal para a última rodada do Campeonato Português, em que o Belenenses estava em terceiro lugar, ou quarto, ou segundo. Não tinha condição nenhuma de ser campeão, mas também naquele ano não teve nenhum perigo de cair para a segunda divisão. Claro. E o jogo estava acabando contra um outro time lá, que eu esqueci o nome. E cruzaram a bola na área, ele subiu e tal. E o que aconteceu? Ele subiu e o goleiro desceu em cima dele e o joelho dele. Tanto é que lá no Detran ele andava todo torto. Ele andava todo torto, sabe? Porque o joelho dele, ele ao invés de ir para o Real Madrid, ele simplesmente encerrou a carreira, virou despachante aqui em São Paulo. E aí a seleção de Portugal, dali uns 2 anos, veio jogar em São Paulo, estava no Hotel Normandie, aqui em São Paulo. Lembro demais ali. O Gilmar morava ali perto. Então, aí, deixa eu te contar. Aí o médico da seleção portuguesa deram um jeito de achar o Luiz Carlos Feijão aqui no Brasil. Isso. E ele foi levado lá ao hotel. E o médico da seleção portuguesa, que eles queriam naturalizar o Luiz Carlos Feijão. Foram examinar o joelho dele e tal, com muita atenção, mas chegaram à conclusão que realmente não dava. Porque o goleiro caiu em cima da perna dele, que vergou pro lado de dentro, igual a perna do Garrincha, ele nunca mais jogou bola. Eu sei como é que é. Era um jogador fantástico também, eu gostava muito dele. Num jogo que não valia nada e tal, e ele perdeu a grande chance da vida, Luiz Carlos de Freitas. Nós saíamos muito em Santos, quando íamos ao cinema, assim, eu ia sempre com ele gostava muito de falar comigo, porque falava sempre em inglês e em francês, assim, ele gostava pra caramba. Feijão, gente da melhor qualidade, meu Deus. Agora, quantos filhos você tem? Tem alguém jogando bola, Almiro? Não, eu tenho 2 filhos. Um meu está fazendo farmácia, né? Está terminando farmácia. E o outro meu vai sair a capitão da polícia. Graças a Deus, tenho 2 filhos bem encaminhados, tenho um casamento sólido, graças a Deus. Tua mulher é brasileira ou é portuguesa? Minha esposa é baiana, filha de alemão. Imagine você. Ela é filha de alemão, crioulo misturado com loira. E qual é a lembrança que você tem do Pelé? Porque você era chamado pela mídia na época de um novo Pelé, Pelézinho. Exatamente. Lá no Santos da Vila de Almira, quando cheguei em 66, aí os caras me começaram a me chamar... Aí tá chegando aí o novo príncipe. Aí um dia o Pelé me chamou pela primeira vez que eu me bati de frente com ele. Beraldo, que era o nosso massagista, Beraldo e Macedo. E Macedo, Macaco. Os 2 morreram. Exato. Morreu? Beraldo morreu também? Morreu o Beraldo também. E aí o que acontece? Aí ele disse, Almiro, eu vou te apresentar o crioulo hoje. Aí lá na Vila de Almira eu desci, eu estudava pela noite no ginásio no Colégio Canadá, lá em Santos.
Aí quando eu desci a porta, desci assim no vestiário, o Pelé estava sendo massageado, porque a equipe tinha chegado da Europa esse dia aí. Aí ele chegou, quando olhou para mim assim, disse assim: são as palavras textualmente que eu as guardo em minha memória até hoje, não as esqueço jamais. Aí o Pelé disse para mim: ô garoto, soube que você joga muito, né? Eu falei: não, eu chuto a bola, quem joga é você. Aí ele começou a dar risada. Eu falei: já gostei do começo da conversa. Eu falei: é isso mesmo. Eu falei: e você faz o que além disso? Aí eu falei: não, estou fazendo o terceiro clássico, né, que na época... Clássico era para ser advogado. Exatamente, para fugir da miséria da matemática, que eu nunca fui afeito a matemática. Ciências biológicas e matemáticas, e também tinha normal para as mulheres, Normal, né, que iriam ser exatamente. professoras, e clássico para os advogados. Isso, exatamente. Aí ele disse: gostei da conversa. Garoto, o que você precisar de mim, estou sempre aqui para contar. Tanto que quando ele soube do meu problema, do problema da visão, eu escrevi uma carta para ir para Vila Belmiro. A carta foi entregue lá nas organizações Pelé. Aí, um mês depois, ele mandou um frasco, não, uma caixa de um remédio, que só tinha esse remédio nos Estados Unidos, chamado Glaucon, que era para pingar nos olhos, né? Aí o Pelé sempre foi uma pessoa espetacular comigo, não tenho queixa contra ele, embora no futebol sabe como é que é, o problema sério, às vezes o cara se sente invejado pelo colega, porque o colega gosta mais de um do que do outro, isso é uma situação normal. Mas o Pelé sempre foi um cara legal comigo. Na época, eu fui um dos primeiros jogadores, quando cheguei na Vila, que Pelé me levou à casa dele. Ele estava casado com a Dona Rosa Choube ainda, entendeu? Tinha um filhinho dele, o pequeno, que era o mais velho, era depois da mais velha. Aí tinha o que ele ficou preso aí, teve um problema com o Edinho, né? Mas foi um período maravilhoso que vivi no Santos, Clodoaldo, Manuel Marias, de vez em quando, outro dia, antes do Coutinho morrer, uns 20 dias antes, eu estava aqui em casa, tocou o telefone, a minha esposa atendeu, olha quem que estava lá: Adel, Dorval, Mengal, o Coutinho, todo mundo para me dar os parabéns, que eles souberam da minha visão, estávamos muito preocupados com essas coisas aí. Então conversamos durante mais quase meia hora, conversando no telefone, de lá para cá. Fiquei muito satisfeito por essa lembrança que o Manuel Maria me passou. O Manuel Maria reuniu a rapaziada toda e passamos mais ou menos 40 minutos conversando por telefone. E você jogou com o Pelé algumas partidas ao lado dele? Eu joguei mais nas excursões, entendeu? Nas excursões, porque não dava para jogar no lugar do outro. Primeiro que havia um contrato tácito entre o Santos e o empresário, de que o jogador, o Pelé, tinha que jogar pelo menos 5 quartos do futebol. Então até os 75 minutos o Pelé tinha que jogar, entendeu? Aí quando o jogo já estava 5-0, 3-0, o seu Antoninho Gordo, que era o treinador que me levou, ele disse: ô Mug. Aí depois o Simonal me botou o apelido de Mug, que era um amuleto de sorte, que você deve ter sabido como é que ele fala. O Wilson Simonal. O São Paulo teve um ponto esquerdo chamado Mug. Exato, tinha um ponto esquerdo do São Paulo, teve, que os caras pensaram até que fosse eu. Eu falei: não, esse é um outro Mug, entendeu? Aí como que eu estava falando? Do Wilson Simonal. Do Wilson Simonal me colocou esse apelido de Mug, que era um amuleto da sorte. E eu andava com aquele Mug, um boneco, né? Que ia andar com ele para cima e para baixo, e realmente o boneco me trouxe muitas sortes. Aí chegou uma época, depois de 4 anos, eu também fui um pouco precipitado nesse aspecto, podia esperar mais, que eu estava com idade para isso. Aí um dia eu já estava sentindo... e com a morte do Dr. Nicolau Moran, que era um homem que gostava muito de mim, fizemos uma excursão ao Chile, em que o Santos foi campeão lá, e aí ele teve uma síncope lá, não sei, uma parada cardíaca, o Dr. Nicolau Moran morreu. E aí, morreu durante um octogonal do Chile. Isso, lá 68. Exatamente. Aí ele veio no avião com a gente, essa coisa toda, mas ele gostava muito de mim. Ele gostava muito de mim porque sempre que ele conversava comigo, eu sempre dava atenção a toda coisa que ele me explicava. Nicolau Moran Vilar. Exatamente. O doutor Daló Salerno, meu amigo, gente boa. Ele, o doutor Daló Salerno, e o outro... O que operou o Cláudio. Ítalo Consentino, doutor Ítalo, gente boa. A minha geração tinha gente boa pra caramba. Caneco também morreu, não? Morreu, Caneco. Oh, meu Deus do céu.
Hermes está em São Paulo, nos Estados Unidos. O Hermes tem empresa de pinturas nos lá, Estados lá Unidos. nos Estados Unidos. E o Newton Batata, que não é do teu tempo, Não é da minha época, Newton não. Batata foi para os Estados Unidos ensinar mulheres a jogar futebol. Eu sei como é que E ele estará hoje no terceiro tempo da Band. O Newton Batata estará conosco hoje às 6 da tarde. Eu não joguei com ele não, mas eu sei da história dele aí na Vila Belmiro. Então o time do Santos deixou-me gratas recordações. Deixei muitos amigos em Santos. É uma cidade que eu amo de paixão, tanto quanto amo Salvador e a minha terra e o Rio de Janeiro. São cidades maravilhosas, fantásticas pra caramba. Agora a gente sente claramente, Almiro, no seu linguajar, no seu bom português, a sua experiência. Você que fala italiano, espanhol e inglês também. E foi importante ter o espontâneo depoimento em relação ao Pelé, porque isso que o Cláudio César Maurício Aguiar, maravilhoso goleiro que jogou no Bom Sucesso e no Fluminense. Caramba, gente da melhor qualidade. Ele morreu vítima de câncer. O Pelé o levou para os Estados Unidos. E você hoje, ele morreu lá. E você, espontaneamente, fala que estava com problema de visão e o Pelé mandou uma caixa de um remédio que ninguém tinha para você. Então isso é bom falar, porque o que é fácil falar do Pelé, falar mal do Pelé é a coisa mais fácil do mundo. Entendeu? O Pelé, digamos, uma utopia. O Pelé chega e fala, atenção, Jesus veio aqui e determinou a mim que comunique ao povo do mundo. Ninguém fica doente. Todo doente do planeta sara agora. Aí muita gente vai agradecer e tal, mas vai ter gente. Mas a Sandra, mas teve a Sandra. Então eu vou dizer uma coisa pra você. O Pelé é o maior brasileiro de todos. E não se respeita o maior brasileiro de todos. Esse é um problema terrível pra caramba. Aí, inclusive quando o Santos, eu não sabia que o Pelé, quando o Santos foi jogar quando o Pelé foi levar a Coca-Cola lá em Portugal, eu estava no Vitória de Guimarães. Aí, de repente, eu estou em casa, vejo na televisão lá o Pelé e o Dr. Júlio Mazei. Dr. Júlio Mazei é vivo ainda? Não, morreu também. Oh, meu Deus. Dr. Júlio Mazei, aí estavam os dois na televisão, falei, pô, eu estava em Guimarães, o berço da nacionalidade portuguesa, né? Guimarães está para Portugal da mesma forma que a Bahia está para que Salvador está para a Bahia, né? O berço da civilização brasileira, entendeu? E aí estava falando lá na televisão, eu falei, pô, o crioulo ali e tal. Aí depois aí teve um programa, A Visita da Cornélia, até vou te dar uma coisa, talvez você possa até acessar sobre isso. Aí você viu por que o Pelé é um gênio. Teve um programa lá em Portugal na época, chamado A Visita da Cornélia. Aí apareceu Eusébio, Pelé, Dr. Júlio Mazei e Hilário, aquele lateral esquerdo da Copa do Mundo de 76. Lateral esquerdo do Sporting. 76 do Sporting, exatamente. Aí conversamos, trocamos ideias lá. Aí levaram o Pelé com o Eusébio para Pelé mostrar as suas habilidades no programa, né? Então havia uma espécie de um boneco que você jogava assim para derrubar, tipo aquelas coisas que tinham nos parquinhos do passado, né? Você jogava uma bola de pano, assim, uma trapeira, e jogava para derrubar o boneco, para mostrar a habilidade de cada um. Aí o Pelé estava nesse programa, nesse dia, A Visita da Cornélia, muito famosa lá em Portugal na época. Aí o Pelé foi jogar com a mão, aí os caras disseram, não, você é o Pelé, pô, o maior jogador do mundo, não pode jogar isso com a mão, você tem que fazer isso com os pés. Aí ele botou assim, mas não, vai fazer com os pés. Aí botou o boneco assim, uma distância de 3 metros, como era naqueles parquinhos para derrubar, ganhava um presente, né? Aí o Pelé chutou a bola assim, todo de terno, ele, doutor Mazei, tal. Aí chutou a bola caiu do outro lado. Eu falei, isso é o Pelé. E tem gente aqui jogando com a mão, não acerta, o Pelé com o pé vai lá e derruba. Aí eu falei, genialidade, igual o crioulo, é o que eu falo para os outros, olha, aquilo que o Pepe fala assim, Pelé, quando você falar de Pelé, você bota o Pelé 5 degraus acima dos outros, o resto aí, para mim, não tem, quem viu, quem não viu, é conversa fiada. Entendeu? Eu falo muito isso mesmo. O melhor jogador do mundo, primeiro Pelé. Segundo ninguém, terceiro ninguém, quarto ninguém, quinto ninguém, sexto. Aí sexto vem de Stefano, Garrincha, Beckenbauer, o próprio Eusébio, Messi, Eusébio. O demais. O Crioulo fez coisas. Uma vez encontrei até com o próprio Torres lá em Guimarães, que estava treinando uma equipe do Estoril. Aí ele disse assim, aí conversando com ele, aí falei para ele assim, Torres, você está lembrado do jogo que nós tivemos contra vocês lá contra o Benfica, que nós ganhamos de 4-2? Em New Haven.
Não, esse do 4-2 esse foi no estádio do Boca Juniors. Não, porque depois da Copa de 66, teve uns Santos e Benfica que o Edu matou o Cavé. E o Santos meteu 5 neles, praticamente o mesmo time de Portugal. Zé Augusto, Eusébio, Coluna, Torres e Simões. Exatamente, era esse timaço aí. Aí o Pelé chegou, aí eu perdi o fio do meu raciocínio aqui. Mas... Não, você falou que estava com o Torres. Eu estava com o Torres, falei, Torres, você se lembra quando vocês perderam pra gente lá no campo do Boca Juniors? Que nós metemos que o time do Santos meteu 4-2 em vocês, 4 gols de Toninho Guerreiro. Aí ele mesmo disse, 4 gols de Toninho Guerreiro. Você estava lá? Eu falei, tava, pô. Eu entrei, faltava 15 minutos no lugar de Amauri, ainda quase faço um gol. Eu quase fiz um gol, eu driblei a defesa do Benfica, aí fiquei cara a cara com Costa Pereira, rapaz. Quando eu fui pra chutar, escorreguei e perdi. O cara roubaram a bola, meteram lá na frente, o Eusébio foi lá, fez 3-2, tava 3-1 pra gente. Rapaz, o que eu tinha recebido de xingamento. Mug, filho disto, filho daquilo, o cara fica driblando aí dentro da área. Eu falei, porra. Aí o Pelé chamou os caras assim pro lado, assim, não, o Mug tá certo, ele driblou dentro da pequena área dos caras. Se ele faz o gol, tava consagrado. Então não tem nada que reclamar com ele. Manda esse cara pra casa da porra, Mug. Eu falei, porra, eu tô com moral com o homem mesmo. Eu não sabia que você tinha apelido de Mug, mas tá aí, gente. Alô, Eduardo Silva aí da Baixada. Achei o Almiro, hein? Um dos Pelezinhos da história do futebol brasileiro. Veio lá de Cuiabá, que tinha um grande craque lá, que já morreu do interior de São Paulo, chamado Bife. Lá no Futebol Clube do Porto. O Bife. Eu gostava desses nomes, gente. Esses nomes eram bons demais, viu? Dionísio Bode Atômico no Flamengo. Dionísio era lá de Corumbá. Encontrei-me com ele, Bode Atômico, exatamente lá. Encontrei-me com ele quando fui pro Bangu. Fui pro Bangu em 70 com Castor de Andrade. Nós tínhamos uma equipe muito boa. E o Flamengo tinha um outro jogador com um apelido bom também, que era Paulo Choco. Paulo Choco, mas isso foi antes de mim ainda. O Paulo Choco lá de Goiás. A estreia do Zico, acho que foi contra nós lá no Bangu. Perdemos por 1-0, que tinha um time que era Zico, jogou até de ponta direita. Era Zico, Liminha, Doval, Zico, Zanata, Doval, aquele que foi lá para os Estados Unidos, que tinha o Fio Maravilha. O Fio, aliás, eu não acho mais o Fio, ele era entregador Fio Maravilha e Arilson. Arilson Pelé falou uma vez que era o maior jogador do Brasil. Agora, o Fio Maravilha estava em São Francisco. Exatamente. E ele era entregador de pizza, mas nem o meu produtor gênio que eu tenho aqui. Eu sempre ligado no programa de vocês e acompanhando de longe, mas sempre me atualizando com essas coisas. E olha, o Oliveira Andrade, nosso narrador alegria aqui da Band, viu muito você jogar e falou que você tinha realmente repentes de Pelé. Teve uma vez o nosso maestro, José Eli de Miranda, Zito chegou uma vez e disse assim para os caras, quando o Santos veio jogar aqui, eu fui fazendo uma visita a eles, lá isso foi nos idos dos anos 80, ainda Serginho estava jogando ainda no Santos. Aí o Zito disse, você está vendo esse coroa aqui com cabelos grisalhos aqui? Aí ele disse assim, chamou a rapaziada mais nova, né? Eu fui lá visitar o Zito. Aí ele disse, está vendo esse coroa aqui? Esse coroa só teve uma ousadia, queria tirar o Pelé do Santos. Aí os caras começaram. Aí eu falei, é sacanagem da sua parte, né, Chulé? Chulé era um cara espetacular, né? O Chulé era o Zito, né? Chulé era o Zito. Então, agora teve um que tentou mesmo. Um jogador que veio do Metropol de Criciúma. Rapaz, me fugiu o nome dele aqui. E ele ficou na vila. Parece que a última informação que eu tenho é que ele é motorista de táxi com ponto no Maracanã. Sei. Nilzo. O Metropol ousou eliminar o Grêmio de uma Taça Brasil, depois fez uma dividida com o Santos, perdeu, e o Santos gostou do Nilzo, o Nilzo foi pra vila. Aí passou uma semana reserva, um mês reserva, 3 meses reserva, 6 meses reserva. Aí o Nilzo chegou no Lula e falou, ô Lula, ou eu ou o Pelé. Entendeu? Aí o falou, então tudo bem, você pode ir e tal, que nós estamos com esperança que o Pelé continue jogando, que ele joga, e você pode ir embora. Mas o Nilson também não era bobo, não. Tanto é que ele quase foi campeão da Taça Brasil e eliminou o Grêmio do Arlindo, Altamira, Ayrton, Auro e Ortunho.
Batista, Artunho, como era conhecido. Artunho pra ficar tudo com A. Tudo era tudo Altemir, Altevir, Ayrton e Artunho. E até os dois goleiros, Alberto e Arlindo. E então, Alberto depois, e Arlindo. Altemir morreu semana passada. Altemir e Altevir. Na Altevir foi um goleiro do Atlético Paranaense. Mas o Altemir, lateral direito, morreu em Curitiba semana passada. Então o time era Arlindo ou Alberto, Altemir, Ayrton Pavilhão e Artunho, mas era Ortunho. Tem um amigo meu que é gaúcho, ele que me dizia assim, Almiro, o time não, você tinha Artunho, porque todo mundo era com A. E ele era Ortunho. Ele veio do Vasco e terminou... Depois foi com o Alcindo, foi pra lá também. Quando o Alcindo foi pra lá, aí eu tive uma satisfação muito grande. O Santos jogou em 72 aí na Fonte Nova e ganhamos o Santos por 1-0, gol meu de cabeça, né? Aí fiz um gol de cabeça. Aí em 72. 73 o Santos voltou a jogar contra a gente novamente na Vila Belmiro e ganhamos 2-0, 2 gols meus. Aí o Pelé chegou assim, porra, Mug, lá na Vila você não fazia esse estrago todo, né? Driblei Carlos Alberto, Oberdan, todo mundo, eu fui com bola e tudo, entrei com o Caí, e os caras querendo me abraçar, eu falei, sai daí, eu tô sufocado aqui, me largue, pô. Aí o cara assim, aí o Pelé me abraçou, veio comigo, segurando a bola assim, pra dar saída novamente, né? Aí o Pelé falou, é que lá na Vila você não fazia esses estragos todos. Eu falei, eu ia jogar no seu lugar. Aí ele ficava muito... Vê a modéstia do cara. Ficava muito complicado. Complicado não, impossível, caramba. Aí ele começou a rir. Miro, cara legal, a gente faz uma entrevista e a entrevista vai fluindo normalmente, muitas vezes trava, o cara não fala direito. Eu imaginava que ia falar 5 ou 8 minutos com você, já está mais de meia hora, acho que mais. Eu sei. E você sabe tudo, a tua memória é espetacular, você tem muita história para contar, deliciosos momentos do futebol. Antes de partir para a eternidade, eu vou fazer uma visita a vocês aí uma hora. Maior prazer. Só uma coisa, o pessoal está perguntando muito aqui, o André Natanos Bacher, mas hoje você não enxerga nada, zero? Nada. Uma pessoa que também me fez grandes elogios quando estava vivo, ainda era aquele que era o jornalista da Gazeta Esportiva, estou com o nome dele aqui, grande jornalista. Vitor Moura, não, Vitor Moura era TV Tupi. Não, ele, o filho dele também é jornalista. Peirão de Castro, não? Hein? Peirão de Castro? Não é Peirão, eu lembro de Peirão, que é um grande amigo meu que também morreu também na época, eu fiquei muito triste também, Geraldo José de Almeida. Esse era um grande narrador. Ele chegou para mim, garoto, você tem tudo para subir nessa equipe aqui, ó. Não deixa, foi a mesma coisa que o Pelé falou, não deixa cair o escafandro no rosto. Eu falei, isso não tem condições de ser, eu sou um pré-universitário, comigo não acontece. A Gazeta Esportiva tinha o Milton Peruzzi, né, na TV Gazeta. Milton, mas eu esqueço o nome dele, rapaz, uma hora dessa, pelo amor de Deus. Era narrador, comentarista ou repórter? Era repórter. Pode ser Geraldo Blota, pode ser Juarez Soares, que morreu essa semana. Geraldo, China é gente boa pra caramba. Morreu, coitado, mas é a vida. Verdade. Infelizmente é o destino de todos nós, né? Almiro, o novo Pelé, o Almiro deficiente visual devido a uma cotovelada que recebeu num jogo do Campeonato Português e hoje está feliz da vida, culto, inteligente, experiente, com uma memória espetacular, com 80 anos, Almiro? Eu tô com 71. 71. O Pelé é mais velho do que eu, 8 anos. Ele é de 78, vai fazer 79 agora, eu vou fazer. Estou recebendo muita mensagem aqui do pessoal da Baixada, Eduardo Silva, o Luiz Mário Lombardi, o pessoal lá está vibrando com as suas histórias maravilhosas, tristes e maravilhosas. Meu filho disse, meu pai, vamos lá à vila, eu uma hora dessa, deixa quando chegar um momento exato, nós iremos. Isso, eu vou ter o prazer de te conhecer pessoalmente, que eu lembro, sempre doente pelo meu Santos, eu achava... Eu sei como é que quem sabe, eu moro contigo, tudo isso que você fala sobre a vila. Quem sabe o Almiro vai ser o novo Pelé. E o dia que você vires aqui, me mande um telegrama que eu vou recebê-lo no aeroporto. Tem meu carro para me pegar. Você é maravilhoso. Bom, querido. Deus te pague, viu, Almiro? Da mesma forma, você que continua com o seu programa maravilhoso. Deus te pague, hein? Tá vendo que coisa, rapaz do céu.